Amém. Haverá paz no vale. Com a presença do Senhor Jesus, é possível desfrutar desta paz nos momentos difíceis, poder desfrutar desta paz, da presença do Senhor, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Quero refletir com os amados irmãos os 6 primeiros versículos do profeta Jeremias, capítulo 18. É uma experiência de Jeremias para o seu ministério, para a sua vida, a qual ele poderia com muita ousadia se colocar nas mãos de Deus e saber o que Deus poderia fazer na sua vida, através da sua vida, e poder abençoar o povo. Assim somos nós também. Nós, a partir do momento que nos colocamos à disposição de Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, Ele irá nos usar para nos abençoar. E a minha oração é que nesta manhã o Senhor venha falar profundamente ao meu, ao seu coração, que possamos ter essa mesma experiência do profeta Jeremias. Capítulo 18, versos 1 a 6, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque é muito bom estar na casa do Senhor com os nossos irmãos. É bom, ó Deus, cantar louvores ao teu nome, falar com o Senhor, dedicar ao Senhor a nossa vida. Mas, Senhor, é de suprema importância para nós ouvir a tua voz. E nesse momento, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida, que somente seja, ó Deus, porta-voz do Senhor. Fala, ó Deus, a cada coração, aqui no templo, em casa, onde quer, ó Deus, que as pessoas estejam assistindo, louvando ao Senhor conosco. Fale o nosso coração, pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Jeremias é o autor deste livro e também do livro de Lamentações, o livro seguinte, é destinado a Judá, o reino do sul. A sua capital era Jerusalém, aproximadamente entre o ano 627 a 586 a.C. Jeremias ministrou sobre o governo dos últimos 5 reis de Israel: Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias. A nação ela caminhava depressa para a destruição. A destruição era a pauta desta experiência que Jeremias estava experimentando. No capítulo 17 nós podemos observar isso. Exatamente no meio de tantas circunstâncias, no meio de destruição, no meio em que o povo abandonar o Senhor, Deus então coloca no coração de Jeremias a esperança, a buscar, a depender plenamente no Senhor, a depender no seu poder, na sua manifestação. Mas era necessário que ele se colocasse à disposição do Senhor. Era necessário que ele ouvisse, tivesse uma experiência pessoal com o Senhor, para poder levar ao povo a se arrepender. O grande foco aqui nesses capítulos, capítulo 17, 18, 19 até o capítulo 20 de Jeremias, a ênfase é que o povo viesse a se arrepender, para que o povo viesse voltar para Deus. Porque, meus amados, é impossível, quando nós queremos um avivamento, com o nosso coração ainda endurecido pelo pecado, é impossível experimentar o agir de Deus, sendo o nosso coração distante da nossa intimidade com o Senhor. É impossível experimentar essa paz no vale, se o nosso coração ainda está envolto às coisas desse mundo.
É impossível nós experimentarmos uma liberdade plena, se ainda o nosso coração está preso no pecado, está preso no engano, o nosso coração está nas trevas do pecado. É impossível, e para isso Deus leva Jeremias à casa do oleiro e mostra para Jeremias que ele pode, que ele tem o poder. Basta levar o povo a se arrepender, basta levar o povo a voltar para a presença de Deus, a deixar a idolatria e poder então servir ao Senhor com liberdade, com ousadia, com determinação. Jeremias confrontou muitos israelitas que pecavam contra Deus, contra os reis falsos, profetas, aqueles que serviam nos templos e assentavam-se e que se cumpriam. Assim hoje, a igreja precisa marchar e crer na sua pregação. Por quê que nós somos crentes em Jesus? Por que nós ouvimos a mensagem de Deus? Por que lemos a Bíblia, a palavra de Deus? Por que oramos? É óbvio, nós queremos ter uma intimidade com o Senhor, queremos confessar os nossos pecados ao Senhor, queremos receber o perdão do Senhor, mas também nós precisamos ser úteis nas mãos do Senhor. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor e ser útil à sociedade, pregando a palavra de Deus, testemunhando do seu poder, anunciando as grandezas do Senhor, levar a esperança, levar a paz àqueles corações aflitos, aqueles momentos difíceis que todo mundo está vivendo. Esta é uma oportunidade da igreja continuar sendo trabalhada pelo Senhor. Esta é uma oportunidade da igreja a se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. Este é o momento da igreja a avaliar os momentos dos cultos, o momento da sua intimidade com Deus e poder buscar então, com a alma sedenta, buscar ter mais intimidade com o Senhor, se arrepender dos seus pecados, amar mais as pessoas, ter mais compaixão pelas vidas, ter mais compaixão pelas famílias. Este é um tempo que o Senhor tem nos dado na casa do oleiro, e é dentro da nossa casa, dentro da nossa própria vida, avaliar como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Não é somente ouvir, cantar, mas é fundamental você se colocar à disposição de Deus e ser um vaso nas mãos do oleiro. Infelizmente vivemos tempos há muitos e muitos anos em que a satisfação de estar no templo era muito grande. O desejo de estar no templo e poder fazer alguma coisa para o Senhor é bom, isso é importante, mas o Senhor nos convocou, o Senhor nos formou, o Senhor nos preparou, o Senhor nos deu o seu Espírito para pregar a sua palavra, para levar o povo ao arrependimento, levar o povo a abandonar os seus pecados e voltar para Deus, levar o povo a anunciar através do testemunho, da fidelidade, a fidelidade de demonstrar que existe um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E esse é o tempo que nós precisamos avaliar a nossa intimidade com Deus. Por isso eu quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema, uma igreja nas mãos de Deus. Uma vida nas mãos de Deus. Quero me referir a vidas, a você, a mim, quero referir à família cristã, ao povo de Deus. E a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto, uma igreja nas mãos de Deus, é aquela que ouve a palavra do Senhor. No primeiro versículo já diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? E quantas vezes nós queremos buscar, Senhor, quero a Tua vontade para a minha vida. Eu não sei se você já reparou, mas conversando recentemente com o irmão da igreja, e a gente estava conversando, debatendo isso, às vezes a vontade do Senhor, a gente percebe que só é coisa tranquilo, só mansidão, só maremansa, só tranquilidade. Não, esta é a vontade de Deus. Estou bem, estou feliz, estou no culto, estou sentado no templo, estou com a minha família, estou empregado, tenho saúde. Esta é a vontade de Deus. Mas e as lutas? E as adversidades? O desemprego, a enfermidade? Também é da vontade de Deus, é permissão de Deus, para levar o povo a se arrepender, a levar o povo a ouvir a voz do Senhor. A grande falha que nós temos visto, que nós só buscamos a Deus, só nós imploramos a Deus, só nos prostramos diante de Deus nos momentos difíceis.
Mas na nossa vida nós fomos chamados para fazer diferença em todo o tempo. Fomos chamados por Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus. Para isso é necessário ouvir a voz de Deus, renunciar o pecado, voltar àquela intimidade, voltar ao primeiro amor, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecer aquele momento em que Ele veio habitar na nossa vida, que a partir daquele momento nós não vivemos mais a nossa vida. O povo precisava de arrependimento, e Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus pronto a perdoar, e nós precisamos voltar para a presença de Deus. A primeira atitude, então, de uma igreja nas mãos de Deus é aquela que ouve a palavra do Senhor. A igreja nunca sai despreparada. Jeremias precisava fazer algo, mas foi necessário ouvir a palavra do Senhor. Uma linda ilustração iria mostrar o quanto Deus poderia fazer através da vida dele. Primeiro, ouça a palavra do Senhor, se comprometa com a palavra do Senhor. Não é apenas um gibizinho, não é apenas algo legal que Deus fez, mas aquilo que Deus faz, a Bíblia precisa impactar a nossa vida. Precisamos chorar porque nós estamos longe daquilo que Deus nos deixou na sua palavra, que é testemunhar do seu amor, que é experimentar o seu poder, é que demonstrar fidelidade, demonstrar compromisso, ser ousado na pregação, renunciar o pecado, lutar contra o pecado e deixar que Cristo venha dominar a nossa vida. É o ponto de partida de uma igreja avivada. É o ponto de partida de uma igreja que precisa fazer diferença em todo o tempo. Ouvir a voz de Deus. Ter o seu momento a sós com Deus. Chorar na presença de Deus ao ler a palavra e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser um vaso, Senhor, molde a minha vida, Senhor, se possível, quebre a minha vida está nas tuas mãos. E talvez o quebrar dói, mas a restauração ela é perfeita, porque é Deus a quem está fazendo. O molde de Deus é um molde perfeito. Há algo muito especial de Deus para a minha vida, para a sua vida nesses tempos, nesses dias que nós estamos passando. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ser quebrantados na presença do Senhor. Precisamos chorar na presença do Senhor, se arrepender dos nossos pecados. Precisamos voltar a abrir o nosso coração para Deus. Jeremias está vivendo um tempo de grande dificuldade, a destruição do povo, a iminência da destruição do povo. Deus estava mostrando para Jeremias, há esperança, se o povo voltar para mim, há esperança. Assim é para este tempo, se o povo voltar para a presença de Deus, se a igreja voltar na evangelização, se a igreja voltar naquelas orações fervorosas, aquelas orações de arrependimentos, se a igreja voltar a ter compaixão pelas vidas, se a igreja voltar a ter intimidade com o Senhor, grandes coisas o Senhor irá fazer através de nós, para a glória do Senhor Jesus. A segunda lição que podemos aprender nesse texto: uma igreja nas mãos de Deus é aquela que está atenta ao que Deus pode fazer. Olha nos versículos 2 ao versículo 4. Levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Há algo extraordinário de Deus para a sua igreja durante toda a sua história. Há algo tremendo de Deus na vida da igreja do Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos de uma igreja nas mãos de Deus, nós precisamos estar atentos ao que Deus pode fazer. E de que maneira nós podemos compreender isso? Estudar a sua palavra e ver os seus feitos, o poder, a autoridade, aquilo que Ele pode fazer. Quando nós olhamos para os textos, para as experiências de Moisés, de José, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, quando olhamos a experiência de Paulo, quando olhamos a experiência de Pedro, dos discípulos, dos homens, das mulheres da Bíblia, nós ficamos encantados.
Mas esse mesmo Deus que permitiu que nós pudéssemos ler isso, pudéssemos meditar isso, é o mesmo Deus que pode fazer coisas muito mais extraordinárias na nossa vida. E para isso nós precisamos, como igreja, nos colocar nas mãos de Deus. Eu creio que eu estava observando ali, Jeremias observando aquele detalhe do oleiro pregando aquele vaso, formando aquele vaso, quebrou e o oleiro fez de novo, segundo a sua forma. Eu fico imaginando Jeremias, é isso, é exatamente isso, Deus pode. E depois nós vamos ver mais para frente que Deus mostrou exatamente isso para Jeremias. Eu não posso fazer isso na sua vida, eu não posso fazer isso no povo de Israel. Sim, é possível, mas o povo precisa voltar à casa do oleiro, o povo precisa voltar à minha presença, o povo precisa se arrepender dos seus pecados, o povo precisa deixar a idolatria, o povo deve voltar com o coração aberto, preparado, e deixar que eu venha moldar, que eu venha conduzir, deixar que eu venha usá-lo como instrumento nas minhas mãos, da minha forma, porque você é propriedade minha, esse povo é propriedade minha, e eu quero fazer desse povo do meu jeito, da forma que pode transformar o mundo. Precisamos dar mais atenção naquilo que Deus faz e pode fazer em nossa vida. Não podemos tirar o nosso foco do Senhor. Precisamos ver os seus feitos, experimentar seus milagres, aprender com os seus sinais, através do estudo da palavra de Deus, do comprometimento da palavra de Deus. Às vezes me preocupo que neste tempo muitas pessoas ouvem tantas mensagens até boas, inspirativas, mas mensagens assim muitas vezes vazia, mensagens que muitas vezes mexe apenas com o ego das pessoas, que leva a pessoa só a vencer, e não observa a destruição de um modo geral que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos voltar ao Senhor quebrados, e pedir que Ele venha moldar a nossa vida da forma dEle. E meus amados, Deus faz. Quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos desanimados, quando muitas vezes nós dizemos: Senhor, olha, me ajuda porque esse momento estou passando é difícil, se o Senhor não me ajudar, vai ser difícil para mim. Ele abençoa, Ele vai abençoar você, Ele vai te ajudar. Louvado seja Deus, porque quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos o que Ele pode fazer como Criador de todas as coisas, e saber que esse Deus, Ele é meu amigo, saber que esse Deus, Ele me ama, saber que esse Deus é Emmanuel, Deus conosco, veio até nós, e saber que uma vez nos colocando agora na sua presença, Ele nos faz segundo a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, até nas lutas, porque nas lutas que nós reconhecemos o que Ele pode fazer, a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, e nós, como limitados, como barro, vamos correr para o altar do Senhor, vamos voltar para a presença do Senhor, vamos voltar a estudar a Bíblia com a família, vamos voltar a ter oração com a família, vamos voltar a pregar, a distribuir folhetos, vamos anunciar o povo, a nação, o mundo está em destruição, e a nossa mensagem é levar o povo a se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Mas a igreja precisa viver na presença de Deus, voltar a ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, ser temente ao Senhor. Como é triste a gente observar que o cristianismo hoje, o cristão, a igreja, são motivos de piadas. Isso entristece muito ao meu coração. Um povo que deveria influenciar, é um povo que tem sido influenciado pelas coisas desse mundo. Hoje as pessoas falam piadas dos cristãos, da Bíblia, e o mais triste é saber que há muitas pessoas cristãs que ainda compartilham isso, começam a rir disso, começam a passar isso adiante.
É momento de chorar, de se arrepender. É momento de Deus na nossa vida. É momento de realmente de depositar por completo a nossa vida nas mãos de Deus. Porque uma vida nas mãos de Deus é algo extraordinário que Deus pode fazer. A terceira lição nós podemos aprender nesse texto: uma igreja nas mãos de Deus é aquela que tem a experiência com o Senhor. Olha no versículo 5, no versículo 6, na parte A: mais uma vez então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Será que você está preparado a ter essa experiência com o Senhor neste tempo de pandemia? Será que você está ciente do que Deus pode fazer nesses dias que nós estamos vivendo de grande tribulação? Será que você crê que você pode nesses dias ter uma experiência com o Senhor Jesus para trazer a você vida, para trazer a você um avivamento, para trazer a você a liberdade, para trazer a você a oportunidade de ser transformados pelo Senhor? A observar aquela visão do barro nas mãos do oleiro, Deus poderia fazer na vida do seu povo, da sua nação, mas alguém precisa se colocar nas mãos de Deus para ser trabalhado. Esse alguém naquele tempo era Jeremias, e hoje sou eu e você, que somos a igreja do Senhor, uma igreja pautada nas Escrituras, uma igreja firmada na sua palavra, uma igreja no altar do Senhor, uma igreja quebrantada, sendo trabalhada pelo Senhor, porque Deus é um Deus de restauração. Ainda que o povo está quebrado, se o povo voltar, Deus vai restaurar, não vai nos condenar. Às vezes nós tomamos algumas decisões, fazemos algumas escolhas, deu errado, a culpa é de Deus. Não, foi escolha nossa, não ouvimos o que Deus diz, não reconhecemos o que Ele pode fazer. Mas nós precisamos reconhecer e ter essa experiência com o Senhor antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude. Por isso, somos chamados ao arrependimento. E você pode prosseguir o texto, Jeremias 19, 20, Lamentações: o povo continuou com o coração endurecido. Sabe quem perdeu? O povo. Sabe por que não experimentaram? Porque não quiseram, porque foram influenciados por deuses materiais, foram influenciados talvez por propostas, ou por menos sacrifício, podemos dizer assim. Nós só estamos perdendo quando nós estamos longe do altar de Deus. Mas Deus, Ele honra a todo aquele que vai à sua presença no seu altar. Deus, Ele permanece fiel, ainda que um vá à sua presença, Ele vai usar essa pessoa para a glória de Deus. Imagine agora a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, todos voltando para a presença do altar de Deus, sendo trabalhado por Deus. Imagine agora todos, agora ao sair desse momento da pandemia, todos sendo mais ousados, mais cheios do Espírito Santo, mas com compaixão das almas perdidas, com mais compaixão para com as famílias, com mais compaixão com vidas, com pessoas. Imagina o que Deus pode fazer, e eu sei o que Ele pode fazer, porque está na sua palavra, e eu creio na sua palavra, e eu creio nas suas promessas. Para isso, precisamos buscar a ter uma experiência com o Senhor. Mas em quarto e último lugar, podemos aprender nesse texto: uma igreja nas mãos de Deus é aquela que está preparada para a missão. Você está preparado para a missão? Eu preciso me arrepender, voltar para Deus, sou crente em Jesus, sou membro da igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos, graças a Deus, só tem faltado os cultos por causa da pandemia, mas sempre fui ativo, sempre faço isso, sou dizimista, sou ofertante, eu canto no coro, eu prego, eu dirijo, eu faço momentos de oração, Amém, amém, amém. Mas Deus te chamou para muito mais, para ser usado por Ele para alcançar vidas.
para levar o povo a sair do templo em todos os lugares e levar a proclamação do Evangelho, levar que existe um Deus que restaura, levar que existe um Deus de poder, levar que existe uma mensagem transformadora, levar que existe um Salvador, levar a mensagem que existe um Senhor, levar a mensagem que Jesus está voltando, levar a mensagem que Ele foi preparar morada para os seus filhos. É muito mais do que estar aqui, é poder você caminhar, você pregar o Evangelho e você levar as pessoas a Cristo. Que coisa linda, é a maior experiência do Senhor, com o Senhor, é poder ser instrumento nas mãos de Deus. Louvado seja Deus, porque há hinos, há cânticos que arrepia a gente, que a gente chora de emoção. É uma coisa extraordinária a presença de Deus. E esta presença, esta gloriosa, esta alegria, esta emoção que precisa estar todos os dias, com a mesma empolgação, com a mesma emoção de você poder pregar o Evangelho e levar este povo destruído pelo pecado, levar Jesus. Ele restaura. Jesus pode fazer de você um vaso novo. Basta você se colocar nas mãos do oleiro, basta você ir à presença de Deus, basta você viver na presença de Deus. Não somos somente vasos de enfeites. Deus nos refez ou nos refaz para uma missão, provavelmente escrito durante os primeiros anos de reinado de Jeoaquim, ilustra a soberania de Deus para lidar com a nação, porque Deus tem poder sobre o barro, Deus tem o poder sobre o Judá, Deus tem poder sobre a primeira igreja batista em Petrópolis. Deus tem poder sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que se colocam como barro em suas mãos. E continuar e trabalhar para fazer dele um vaso útil, um vaso que exalte, que glorifique e que tema ao Senhor. Semelhantemente, meus amados, Deus tem o poder para moldar seu povo, para fazer com que esteja em conformidade com seus propósitos. Nossas estratégias não devem ser de ficar desculpando-os ou passivos, como inanimado barro. Nós devemos mostrar disposição, receptividade ao impacto de Deus em nossas vidas, que somos salvos para servir, fomos moldados de acordo da vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos moldar a Deus do nosso jeito. Senhor, eu vou continuar assim, no pecado, no erro, vou continuar aqui na desobediência, vou continuar longe do Senhor, mas eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família. A gente quer moldar Deus. Deus, ele é imutável. Deus é Deus. Ele é oleiro. Nós somos barro. Então se coloque nas mãos do oleiro e deixe ele trabalhar, deixa ele fazer, porque é algo especial. O povo precisa de arrependimento, o povo precisa voltar para Deus. E é através da igreja, através da minha vida, da sua vida, que precisamos anunciar essa mensagem, essa transformação. Você está disposto? Você é uma igreja nas mãos de Deus? Você é um barro nas mãos de Deus? Deixa Ele ser Deus na sua vida. E vamos reconhecer que nós somos barros nas suas mãos. Amém? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a moldar-nos, a transformar-nos em vasos valiosos para uma grande missão. Não somente vasos de enfeites, vasos lindos, mas vasos úteis nas mãos de Deus. Jeremias fez a parte dele. Ele viu o que Deus poderia fazer. Ele anunciou. Ele falou claramente. O povo que continuou com o coração endurecido. A nossa missão é falar, é pregar, é viver, é testemunhar do amor de Deus. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si.
Eles não podem chegar na presença de Deus e dizer: olha, ninguém nunca me falou do teu amor, do Evangelho. Ele vai dizer: você ouviu sim, seu coração que foi endurecido, porque eu usei fulano, beltrano, ciclano. Eles foram instrumentos para falar do amor de Deus a você. A nossa missão é pregar, a nossa missão é vida, é família, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. São essas pessoas que precisam ser restauradas, voltar para Deus. Mas a começar em nós, a começar na minha vida, na sua vida, nós queremos ser esse vaso nas mãos do oleiro. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Queremos, ó Deus, nesse momento de reflexão, nós queremos te pedir perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, quantas vezes agimos, tomamos atitudes sem ouvir a voz do Senhor. Obrigado a Deus por esta pandemia. Obrigado a Deus porque por esses momentos nós estamos vivendo. Porque tem sido um momento de reconhecer que o Senhor é Deus e que nós somos apenas barro. E nesses dias, faça-nos, ó Deus, um vaso novo, vaso útil para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.